Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, se protegendo, porque nós estamos passando por uma fase muito difícil. E já que nós estamos encurralados dentro de casa, por que não aproveitar esse tempo para estudar um pouquinho? Hoje eu trouxe para vocês a segunda lei de Mendel e alguns conceitos a mais sobre genética. Então fica ligado aí que a gente já vai começar. Nós já temos alguns vídeos sobre genética aqui no canal e eu vou deixar eles linkados aqui na bio e talvez em algum lugar da tela. E nós vamos relembrar alguns conceitos e introduzir outros, tá? Então vamos lá. Para relembrar, o que são genes? Genes são a unidade do DNA que vão carregar alguma informação. Nem toda a linha do DNA vai carregar informação e as que carregam são chamadas de genes. O que é um cromossomo? Um cromossomo é toda a cadeia do DNA enrolada, enovelada, condensada dentro da célula, tá bom? Então vamos seguir, né? Lembrando que é importante que vocês estejam com o caderno, estejam com caneta na mão e anotem, façam um mapa conceitual, da forma que vocês preferirem, para fixar o conteúdo na cabecinha, tá? Então vamos continuar. Um genótipo é toda a composição genética de um indivíduo, enquanto o fenótipo é a composição do indivíduo mais o ambiente, ou seja, é a expressão do gene. Nós já vimos lá se a gente tem um DNA heterozigoto, né, azão, azinho, a gente vai ter a expressão do gene semelhante a do homozigoto dominante, exceto em alguns casos que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Continuando então. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que carregam a mesma informação e ficam emparelhadinhos. Enquanto genes alelos são aqueles genes que vão carregar a mesma informação, tá bom? Em questão da dominância, vamos falar um pouquinho sobre dominância. O que é um gene dominante, o que é um gene recessivo, o que acontece quando nenhum dos dois é dominante. Então vamos estudar um pouquinho disso agora, tá? Para lembrar, gene dominante é aquele gene que vai se expressar tanto em dose simples, que é o heterozigoto, quanto em dose dupla, que é o homozigoto. Então, esses genes eles sempre vão se manifestar, enquanto o gene recessivo ele só vai se manifestar em homozigose, ou seja, em dose dupla, tá bom? Nós temos alguns casos de genes aí que são especiais, tá? Alguns casos de dominância que são especiais, como por exemplo a ausência de dominância. Então, se eu misturo uma linhagem pura dominante e uma linhagem pura recessiva, eu vou ter uma outra característica que não vai corresponder a nenhuma das duas. Por exemplo, a flor boca de leão. A flor boca de leão, ela é dominante vermelha, recessiva branca. Enquanto a geração que é heterozigota, ela é cor-de-rosa. Então, nós temos aí essa diferença entre heterozigotos e homozigotos, tá bom? Temos também o caso de codominância, que é quando os dois genes vão se manifestar ao mesmo tempo. Temos o caso da espécie de bovinos Shorthorn, que o recessivo tem o dominante, desculpa, tem uma pelagem vermelha, o recessivo tem uma pelagem branca e o heterozigoto ele tem uma pelagem mista. Ele vai apresentar tanto a pelagem vermelha como a pelagem branca misturada. Ele vai ser meio malhadinho. Eu vou deixar a foto dele aqui para vocês verem. E temos também os alelos letais, que quando em homozigose eles apresentam efeitos deletérios, efeitos lesivos para o indivíduo, levando à morte. Como, por exemplo, o gene da clorofila. Se nós temos um gene recessivo para a presença de clorofila, né, a presença de cloroplastos, cloroplasto ou clorofila? Temos também os alelos letais, que significa... Temos também os alelos letais, que quando em homozigose, eles podem causar um efeito deletério, ou seja, lesivos que vão levar à morte do indivíduo.
como por exemplo, o gene para a presença de clorofila. Se nós temos esse gene recessivo em homozigose, a planta não vai apresentar clorofila. Então ela só vai poder crescer enquanto aquele endosperma da semente estiver com nutrientes. Depois disso, a planta morre, tá? Então é um exemplo aí bem comum do efeito deletério dos alelos letais. Nós já estudamos a primeira lei de Mendel em vídeos anteriores, agora vamos estudar a segunda lei, tá? E ainda a questão de probabilidade na genética. Sim, tem matemática em biologia, mas a gente vai aprender isso de um jeito bem tranquilo, tá bom? A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. O que Mendel estudou durante os anos? Ervilhas. E o que ele via? As características das ervilhas. Na primeira lei de Mendel, nós estudamos os caracteres separados, tá? Os caracteres separados. Então, nós vemos primeiro a cor da semente, depois a textura da semente, o tipo de vagem, a flor. Nós vemos várias características daquela plantinha da ervilha. Na segunda lei de Mendel, nós vamos estudar mais de um caractere junto. Então, nós temos aqui um exemplo de ervilhas e quanto à cor e a textura. Lisas e amarelas são os dominantes, então eles vão ter esse genótipo aqui. Enquanto as verdes rugosas vão ter esse fenótipo aqui, que corresponde aos caracteres recessivos. Nós vamos estudar esses dois fatores juntos. Então, o primeiro cruzamento que nós vamos fazer é a geração parental entre ervilhas amarelas lisas e as ervilhas verdes rugosas. Nós vamos ter como resultado isso aqui, que são as híbridas, né? As heterozigotas. Então, nós vamos ter esse genótipo aqui, tá? E nós vamos fazer agora o cruzamento entre esses dois caracteres juntos no próximo quadro. Fica de olho aí. Pessoal, vamos lá então. Montando o quadro, nós temos essas características aqui. Nós temos que colocar 2 vezes cada um, porque nós temos a variação do segundo fenótipo 2 vezes. Então, ó, 2 vezes Vzão, Vzão, 2 vezes Vzão, Vzinho, 2 vezes Rzão, Rzão, 2 vezes Rzinho, Rzinho. Aí agora é só montar o cruzamento, que pra mim é minha parte favorita, tá? Então, vamos lá. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Segunda linha, a mesma coisa. O bicho pega depois, tá? Essa parte aqui é tranquila. Eu sempre procuro colocar a letra maiúscula primeiro, pra ficar mais fácil da gente visualizar depois, tá? Aí, ó, errei aqui. Vzinho, Vzinho. É a segunda vez que eu erro isso daqui. Por isso é importante não falar na hora, né? E prestar atenção no que tá fazendo, professor. Olha aí, aprendam com o meu erro. Beleza? Até aqui tudo bem. Agora, vamos lá identificar os fenótipos, tá? Então, ó, eu coloquei aqui que os fenótipos são a amarela lisa, né? A ervilha amarela lisa, a ervilha amarela rugosa, a ervilha verde lisa e a ervilha verde rugosa. Vamos grifar para ficar mais fácil, tá? Pra gente identificar aqui no nosso vídeo. Então, a verde vai ser a verde rugosa. Esse azul barra roxo, que eu não consigo identificar ainda, vai ser verde lisa.
O laranja vai ser amarelo rugosa. E o amarelo neon vai ser a amarela lisa. Vamos começar então do que tem menos, que vai ser o que é todo recessivo, tá? Que vai ser o verde rugoso. Então, ó, verde rugoso, eu só tenho um, que é o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, eu vou colocar aqui que tem 1. 1 sobre o quê? 1 sobre 16, que é porque nós temos 16 exemplares aqui, tá bom? Verde liso agora. Vamos lá, verde é Vzinho, Vzinho. Então, vamos grifar todos os verdes que nós temos aqui. Aqui, aqui, que é aquele que eu errei, e aqui, tá? Então, nós vamos ter 3 sobre 16. Vamos agora, então, para as amarelas rugosas. Como a gente já eliminou as rugosas verdes, é só a gente ver os Rzinhos que tem no nosso quadro. Então, aqui, aqui e aqui. Então, nós vamos ter 3 sobre 16 também. E a amarela lisa, então, vai ser todo esse restante, ó. Vzão, 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 Vzinho. Ó, tudo amarela. E o caráter, né, o alelo que diz respeito à textura, também, ó, ou vai ser dominante ou vai ser heterozigoto. E nós sabemos que, nesse caso, não tem codominância, não tem ausência de dominância. Então, nós sabemos que vai ser esse esquema aqui, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 16, beleza? Agora, continuem ligadinhos para a explicação, que nós já continuamos. Esse quadro que acabamos de ver, ele parece complicado, mas conforme nós vamos praticando, ele vai ficando mais fácil de fazer. Então, resolvam exercícios cada vez mais. Peguem exercícios de faculdade, exercícios de vestibular, exercícios aleatórios para treino, e vocês vão ver que ao passar do tempo vai ficando mais fácil. Agora vamos falar um pouquinho sobre probabilidade. Fica ligadinho aí que a gente já vem. Para ilustrar a questão da probabilidade na genética, vamos pegar duas características. Primeiro, homem, e mulher. E segundo, a questão do albinismo. Vamos fazer então o quadrinho, como nós já aprendemos no vídeo anterior. Mulher, homem, mulher, homem. Então, eu tenho aqui 50% de chance de nascer mulher e a mesma coisa para homem, certo? Vamos continuar então. Para o albinismo, nós temos que a doença é recessiva. Então, vamos pegar pais heterozigotos, azão, azinho, e vamos fazer aquele cruzamento novamente. Eu tenho aqui 1/4 de chance, ou seja, 25% da criança nascer albina. Vamos considerar então, eu quero saber qual que é a chance do meu filho nascer mulher e albino. Quando eu falo de E, eu estou falando de multiplicação. Então, vamos fazer lá. E é igual
multiplicação. Tudo bem? Agora, vamos continuar. Vamos ver então qual é a chance do nosso bebê nascer mulher e albino. Para fazer a multiplicação, nós fazemos assim. Colocamos a probabilidade de nascer mulher e a probabilidade de nascer albino. Multiplicação de fração, nós multiplicamos apenas os fatores. Então, eu tenho 1/8 de chance dessa criança nascer mulher e albina. A porcentagem vai aparecer na tela para vocês. Então, gente, a questão das regrinhas, o E diz respeito à multiplicação, enquanto o OU vai ser a soma. Vamos pegar de novo o caso do albinismo. Para a criança ter albinismo, ela precisa ser recessiva. Eu quero saber agora qual é a chance do filho de um casal heterozigoto para a condição ser portador ou ter a doença. Para ele ter a doença, nós vimos ali que é 1/4. Enquanto para ele apenas ser portador do gene que vai causar a doença, vai ser 2/4. Fazendo a soma, então, nós vamos ter 4 aqui, porque o denominador é comum, e somar os dois de cima, 3/4. Então, a chance para essa criança ter o gene ou ser portador da doença é de 75%. Beleza? Agora é só resolver mais probleminhas em relação a isso e vocês vão ficar craques. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo!